Bom dia a todas e a todos. Está alto isso aqui. Sejam bem-vindos aqui ao nosso segundo dia da conferência. Agora, hoje pela manhã, a gente vai ter nossas capacitações, uma sobre processo legislativo, que a gente já vai começar, e, na sequência, uma sobre como montar um plano de advocacy. Para essa primeira capacitação aqui sobre processo legislativo, a gente convidou a Elisa Araújo, da Pulso Público, que é uma organização super parceira das organizações da sociedade civil de maneira geral, dá um grande apoio a muitas ONGs lá em Brasília. E também a Silvia Souza, que é da Conectas Direitos Humanos, ONG que, enfim, que é uma referência também na atuação na defesa e promoção de direitos humanos, e que tem uma forte atuação lá em Brasília, a Silvia. Então, as duas são super especialistas, conhecem o processo legislativo, tanto do ponto de vista teórico como prático, lá, como é que são as nuances das estratégias, e elas vão trazer isso para a gente hoje. Elas escolheram um caso super legal e atual e estratégico, então acho que todos vão gostar muito. Queria agradecer a presença de vocês e já passar a palavra. Só uma última coisa, a gente atrasou um pouco, né, para ser bonzinho com nós mesmos. Então, a gente vai tentar encurtar um pouquinho, era 1h30, a gente vai fazer 1h15, tá, de apresentação, mas elas vão tentar dar uma acelerada e uma encurtada aqui para a gente conseguir também ter o tempo para o debate. É isso, muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Bom dia a todas e todos aqui presentes. Agradeço muito a presença de vocês. Estou muito feliz por estar aqui ao lado da Elisa, que atua na área do advocacy, do processo legislativo há tanto tempo. Eu sou advogada, sou assessora de advocacy da Conectas, e eu, apesar de estar embasada aqui em São Paulo, eu trabalho em Brasília, né? Então, eu vou e volto praticamente todas as semanas e acompanho as pautas que a Conectas incide, né? Que são de interesse da Conectas, que é na defesa dos direitos humanos e efetivação dos direitos humanos. Então, eu acompanho no Congresso pautas da justiça criminal, do direito socioambiental, fortalecimento do espaço democrático, né? Então, a vida é um pouco corrida. E aí, o nosso objetivo aqui, pensando em processo legislativo, é trazer para vocês um pouco da experiência prática. Quando a gente fala de processo legislativo, a gente tem um mundo de informações, enfim, né? A gente tem, lá no âmbito federal, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, cada casa tem um regimento interno que determina como é que vai tramitar um projeto de lei, mas a gente escolheu uma medida provisória, um caso específico, que é do governo atual, né, que foi editado no dia 1º de janeiro, que a gente pôde incidir nessa medida provisória, e, por isso, como é um caso concreto, já efetivado, a gente trouxe para vocês para compartilhar tanto os nuances do processo legislativo na tramitação de uma medida provisória, quanto da incidência do advocacy, né? E aí, para a gente conseguir fazer esse comparativo de como que, com o advocacy, a gente consegue influenciar a tramitação de uma medida provisória, né? Então, Elisa, por favor, pode iniciar aqui a nossa apresentação. Bom dia, gente. Eu sou Elisa de Araújo. Eu sou sócia da Pulso Público. A gente é uma agência de relações governamentais e advocacy especializadas. A gente está aí como parceiros das organizações da sociedade civil. Sempre muito preocupados em atuar com causas que tenham um positivo impacto socioambiental. Então, é isso. Contem com a gente. Estamos em Brasília e em São Paulo. Eu sou de Brasília, moro em Brasília, nunca morei fora de lá. Desde que eu saí da faculdade, eu estou dentro daquele congresso. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos lá. A gente escolheu, como a Silvia começou... pode passar. Pode passar de novo. A gente escolheu falar da MP 870, que foi a medida provisória que reestruturou, né, a primeira medida provisória do governo Bolsonaro, reestruturou os ministérios, enfim. E aí, ali tinha uma série de bombas que era péssimo para todo mundo, era só o começo, né, do que estava por vir, mas foi um caso que a gente atuou, tanto eu quanto Silvia, e, enfim, nós vamos explicar, inicialmente, o que é uma medida provisória, rapidinho. Por que a gente escolheu uma medida provisória? A medida provisória, ela tem prazo, ela tem apresentação, prazo muito, muito certinho, assim, muito engessado, porque ela perde a vigência, né? Em 120 dias, se ela não é aprovada e transformada em lei, se ela não se o parlamento não se debruça sobre aquela análise e legitima, efetiva aquela proposta do Poder Executivo, ela caduca. Então, a medida provisória dá uma oportunidade da gente atuar
trazer todas as nuances de uma tramitação de um projeto de lei, de, enfim, qualquer coisa que você vai fazer ali dentro, num condensado. Então, essa é a nossa proposta, é falar da MP por isso. Pode passar. Então, a gente começa aqui falando rapidinho o que é uma medida provisória. A medida provisória ela é editada pelo Poder Executivo e ela tem força de lei a partir do momento que ela está em vigor. E aí, os casos que podem ser tratados por medida provisória são aqueles que têm, de fato, relevância e urgência. A medida provisória está um pouco desgastada, tá? Porque nela é uma ação muito, entre aspas, autocrática, né? O executivo vai lá e pá, coloca. E aí o legislativo vai correr atrás depois de analisar. Então, há governos que se utilizam bastante de medidas provisórias nesse sentido. O que a gente tem visto no governo Bolsonaro é que ele usa, mas ele perde no Congresso, pois não há articulação política eficiente naquele espaço. Mas outros governos que tinham uma relação muito mais positiva de Planalto e casas legislativas, por exemplo, os governos, especialmente o primeiro governo Lula, usava-se muito a medida provisória e era muito efetivo, porque havia uma coordenação política entre executivo e legislativo. Como não há hoje em dia, acontecem muitas rusgas entre esses dois poderes. Então, vamos lá. Ela produz efeitos imediatos, mas ela depende de aprovação do Congresso Nacional, que bom, que vai ter aí os 160 dias prorrogáveis mais 60 para analisar. Vamos lá, pode passar. A medida provisória tramita dessa forma. Ela chega no Congresso. Rapidinho, vou falar aqui no começo sobre mais como se deu a tramitação do 870. E aí, no final dessa parte do regimento, eu vou fazer uma observação. Aprovou-se muito recentemente uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que alterou a tramitação das medidas provisórias para fixar prazos. Mas eu vou falar isso direitinho ali para frente. A MP chega no Congresso, ela é instalada uma comissão mista para analisar ela. O que é uma comissão mista? Designa-se 13 senadores e 13 deputados, e eles vão se reunir ali como colegiado para poder analisar as emendas que são apresentadas, poder fazer as devidas discussões, realizar audiências públicas. Então, é um condensado do que acontece, de uma maneira geral, na tramitação de projetos de lei, na tramitação de matérias, de uma maneira geral, no Congresso. Há sempre uma comissão que vai se debruçar sobre esse tema. As coisas não chegam no plenário de cara. Elas precisam dessa análise prévia das comissões, que são colegiados menores. Então, a comissão mista ela tem 13 deputados, 13 senadores, um presidente, um relator, um vice-presidente, um relator revisor, e a MP começa a tramitar por aí. Depois que a comissão mista dá o seu parecer, recebe as emendas, analisa as emendas, faz os debates, o relator dá o seu parecer e a comissão aprova, aí sim isso vai para o plenário. Geralmente, no plenário, as maiores disputas se dão no âmbito da comissão. Mais para frente, a gente vai falar sobre como foi a nossa estratégia de incidência, mas eu já adianto que é na comissão, geralmente, que a gente atua mais. Por quê? Porque a comissão é menor. É muito mais fácil falar com 26 parlamentares do que com 513 deputados e 81 senadores depois. Então, esse é um espaço de privilégio assim, para a incidência política. Depois, plenário da Câmara. Uma vez que o plenário da Câmara aprove a matéria, vai para o plenário do Senado. Se alterar, volta para a Câmara. Se não alterar, segue para a sanção. Essa é a tramitação. E os projetos de lei, as matérias, de uma maneira geral, fazem um caminho semelhante. A comissão, plenário, comissões da outra casa legislativa, a casa iniciadora, depois a casa revisora. Aprova, segue, altera, volta. Enfim, é esse fluxo, vamos dizer assim, a gente pode encontrar nas outras matérias. Pode passar. Eu vou tentar ir mais rápido nessa parte para falar da parte legal. Então, vamos lá. Na comissão mista, existe um prazo para emendas, que são 6 dias após a publicação do Diário Oficial. Regimentalmente, a comissão tem que ser designada em 48 horas depois da aplicação do DOU. No DOU, nesse caso, foi peculiar, porque era dia 1º de janeiro. Então, não tinha como fazer nada, nem contar prazo, quando a MP foi sancionada. A gente teve que esperar o início da legislatura, exatamente. Então, emendou um monte de prazo de emenda, um monte de instalação de comissão, foi bem caótico. Essa parte aqui a gente já falou, a composição pode passar. Essa aqui também, outros prazos importantes também.
Pode passar lá para o... Essa aí, pronto. Essas são as novas regras que eu falei. O que acontecia na medida provisória? A comissão mista enrolava muito. Era uma estratégia. Demorava muito na comissão mista. E aí, quando saía da comissão mista, era um atropelo. Ficava acontecendo nada, vários dias, tensão, bastidores, o que está rolando, ninguém sabe. De repente, relator designado instalou, 2 semanas de discussão, vai aprovar, muita correria. Depois, acontecia, o Senado reclamava muito. Na época que Renan Calheiros era presidente do Senado, ele tinha uma regra de que ele não apreciaria nenhuma MP que chegasse com menos de 1 semana no Senado. Porque o que acontece frequentemente? O Senado não tem tempo. Tudo se enrola e o Senado tem 2 dias para aprovar, para apreciar. Claro que isso tudo envolve um grande acordo político, muitas costuras de bastidor, mas agora, com essa PEC, a grande questão dela, que para mim foi positivo, é determinar prazos muito rígidos. A comissão tem 40 dias para emitir parecer, o plenário da Câmara tem mais 40 dias. Se em 30 dias ela não se manifestar, a MP entra em regime de urgência e tranca a pauta. Então, o plenário só vai poder falar dela, senão as outras matérias não podem ser apreciadas. Então, me parece que é positivo porque, quanto mais claras forem as regras, melhor para a gente. Porque a gente não fica nessa agonia de qual é o prazo, quando vai, quando não vai. Então, regras do jogo claras para todo mundo é bom. Então, não é uma coisa positiva. Só acelerou o processo, mas é isso. Está claro para todo mundo o que tem que acontecer. Pode passar, querida. Pronto, aí é isso. O plenário do Senado, então, tem 30 dias, e aí fica estabelecido que, se não chegar nesses prazos, a MP vai caducar mesmo, enfim, não está seguindo a regra, então eles não vão apreciar. Agora, pode passar, a gente vai falar especificamente do 870. A Silvia vai apresentar o que era essa MP, e a gente vai falar agora da parte legal, que foi atuar nessa MP. Bom, gente, como a Elisa falou, a MP 870 ela foi editada dia 1º de janeiro e ela estabeleceu a organização das estruturas dos ministérios, né, do Poder Executivo. Então, foi essa MP que, por exemplo, determinou que a competência da FUNAI para demarcação de terra ia sair do Ministério da Justiça e iria ser dividida entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Agricultura. Foi essa MP que determinou a extinção do CONSEA. Nessa MP também surgiu aqui, como vocês vão ver aí no segundo ponto, um instrumento. Já havia, né, ali uma secretaria de articulação do governo federal com as organizações do terceiro setor, com as organizações da sociedade civil. Mas aí, no artigo 5º, inciso 2º, ele cria um mecanismo de controle das organizações da sociedade civil, né? Aí tinham lá, se não me engano, eram 3 verbos: monitorar, coordenar e supervisionar e acompanhar as organizações da sociedade civil. E foi nesse ponto que a gente incidiu, foram esse e muitos outros, né? A Elisa vai falar sobre a questão da FUNAI, né? Sobre a competência para demarcação de terra da FUNAI, enfim, que passou para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E isso foi uma das maiores enfrentamentos que nós tivemos. Como a MP foi editada no dia 1º de janeiro e a legislatura ela iniciou 1º de fevereiro com a posse dos deputados, o prazo para apresentação de emendas, que são de 6 dias, ele começou, 1º de fevereiro foi numa sexta, o prazo começou a contar a partir do dia 4 de fevereiro até o dia 12, né, de fevereiro. Então, nesse prazo, a SMP recebeu 541 emendas, né? Então, eram todos esses aspectos, e a gente que estava... a legislatura não estava funcionando. A gente tinha acabado de voltar do recesso do final de ano. Eu voltei a trabalhar no dia 2 de janeiro. Então, a gente ficou naquele, né, desespero. E aí, vamos falar com os parceiros e tal. E tinha gente que ainda não tinha voltado de férias. Então, foi assim, uma situação bem corrida, mas também a gente teve um tempo para se estruturar e para se preparar, né? Pode passar, por favor. Então, como é que ficou a composição da comissão mista, né? Quem foi o... Eu estou olhando ali no espelho, ó, que maravilha. Não, pode ser ali, tá bom, que eu acompanho com ela lá. Quem foi designado o presidente da comissão foi o deputado João Roma. E aí acontece esse revezamento entre as casas, né? Se o presidente é da Câmara, então o relator vai ser do Senado. Se o presidente for do Senado, o relator vai ser da Câmara. Então, João Roma, que é do PRB da Bahia.
observem, base do governo. Então, dificilmente vai rolar uma articulação de um relator não ser da base do governo, ser do outro campo. E o deputado o senador Fernando Bezerra Coelho, que é do MDB, né, do Pernambuco, ele é o líder do governo no Senado Federal. Então, ele foi designado relator. Isso já dá para nós um panorama das chances que a gente tinha para incidir na comissão. Quase zero. Mas a gente vira o jogo, não é assim, não. Quando a gente, a designação de membros vai ocorrendo ao longo de um período, porque os partidos vão pensando, né, quem eles querem pôr. É muito estratégico, né? Você tem ali a composição da comissão, ela é proporcional ao tamanho das bancadas e dos blocos. Então, à medida que os partidos iam definindo os membros, a gente olhava e pensava: meu Deus, quem que vai ser o relator desse negócio? E aí, quando a gente viu na alternância de relatores que seria um senador, foi um alívio, porque a chance de ser um interlocutor muito difícil de trabalhar diminuía-se um pouco, porque tem muito mais deputados, muito mais... Estou tentando usar palavras bonitas. Mais deputados. Mais difíceis de lidar. Tem muito mais deputados mais difíceis de lidar do que senadores. Fazendo um mapeamento ali dentro da Câmara e do Senado, a nossa situação é assim, mais dialogável, né? O Senado, apesar de ele ter tido uma renovação menor, né, foram 51 eleitos na última eleição de senadores e 513 deputados. Então, teoricamente, seria uma renovação menor, embora os números apontem uma renovação de 85%, porque só 8 conseguiram se reeleger. Então, mas são pessoas que, geralmente, têm mais experiência e sabem dialogar. Como a Câmara ela apresentava aquele aspecto de ter uma renovação política, se não me engano, de 48%, com várias pessoas que estavam... Tem um mapeamento do DIAP, que eu acho que são 144 em primeiro mandato, né, na vida política. 144 que não sabem como é que a banda toca lá. Então, a construção do diálogo com essas pessoas ela acaba se tornando mais difícil. Então, para nós, o senador Fernando Bezerra ele foi constituinte, então, para nós, foi muito bom, né? Como eu falei, 541 emendas no prazo regimental, recebeu 2 emendas no plenário, e aí, em relação ao controle das ONGs, tinham 34 emendas apresentadas no prazo regimental. Fixem esse número, porque não foi nenhuma dessas 34 emendas que a gente conseguiu alterar no texto, né? Eu não sei quais foram a quantidade de emenda da 77 emendas da questão dos povos indígenas, né, da questão da FUNAI. Então, aqui no decorrer da nossa fala, vocês vão observar que a estratégia para alterar a questão do controle das ONGs foi uma, e da FUNAI foi outra. E aí rolaram 5 audiências públicas entre dia 23 e dia 24 de maio. Né? Então, aí, enfim, vamos lá, vamos para as estratégias de incidência. Vamos lá, pode passar. Aí, isso aí. Então, como eu estava falando, qual foi a primeira coisa que a gente... Beleza, a gente tem um texto, a gente mapeou o problema, a gente sabe o prazo para emendas, curtíssimo. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente está falando de pessoas. A gente precisa saber quem são essas pessoas com quem a gente vai conversar. Então, a primeira grande estratégia de incidência é mapear os meus interlocutores. Eu olhei para aquela comissão mista. Na verdade, a gente fez o seguinte, deu uma grande olhada... A gente não tinha tempo de fazer perfil dos 513 deputados e 81 senadores. Hoje, a gente tem os perfis de todos eles. A gente pariu esse filho na Pulso e fez, assim, esmiuçou a vida deles todos para construir esse banco de dados. Mas, nesse momento, a gente não tinha tempo. Então, vamos lá. Eu preciso saber quem são esses caras. Quem é o relator? O relator é o cara mais importante, porque é o cara que está com a caneta. Então, eu vou saber quem é esse cara. Eu sei que Fernando Bezerra era líder do governo, eu sei que ele foi escolhido líder do governo por ser um MDBista antigo e muito sólido, numa casa legislativa que sempre foi dominada pelo MDB, que sempre foi o fiel da balança naquele espaço, e que tem um Renan Calheiros enfraquecido, e que o grande líder do governo, de todos os governos, Romero Jucá, não foi reeleito. Então, Fernando Bezerra tinha a faca e o queijo na mão. Sei quem é Fernando Bezerra, sei que ele é de Pernambuco. Sei que em Pernambuco tem muitos territórios e muitos povos indígenas e que essa é uma questão relevante para ele. Eu estava focada na questão da FUNAI, Silvia, do artigo 5º. Então, eu tinha essas informações de cara e eu sabia que era um cara dialogável. Não é um aloprado, não é um doido bolsonarista, ele é um cara dialogável. Para mim, já estava bom.
Eu sabia quem era ele. Próximo passo. Papel dos líderes das bancadas, líderes partidários, líderes das bancadas e líderes do governo. Os partidos funcionam com lideranças. É muita gente e a coordenação da ação... Eu brinco que tem um amigo que é assessor e chefe de gabinete, enfim, um querido, Marivaldo. Eu me lembro de uma reunião, eu conversando com ele, ele virar e falar assim: Elisa, não se engana, não. O mais bobinho aqui é deputado federal. Então, a gente pensa que a coisa não tem uma coordenação? Tem, muita. O mais bobinho ali é deputado federal. Então, os líderes têm um papel muito importante nesse processo de construção de estratégia. Por quê? Você precisa dos líderes. O líder é o partido. O líder é a interlocução, vamos dizer assim, entre a cúpula dos partidos e o que os membros do partido vão fazer. A gente brinca, né? A gente fala muito erroneamente que o partido não vale nada. Gente, o partido é tudo. A gente precisa olhar para o partido. A gente precisa olhar para as contas dos partidos, composição dos partidos. A gente só vai mudar sistema de paridade, tudo. A gente só vai mudar sistema de paridade e representação política de mulheres, de negros, quando houver cota para isso. Porque o partido é poder, o partido é grana, cada vez mais. Se o partido define, o partido sempre define. Define os votos, define a grana que ele vai pôr nas campanhas, define a ação. Quem vota contra o partido corre risco de ser expulso do partido. A gente viu aí a Tabata Amaral sendo massacrada dentro do PDT. Não estou entrando no mérito de se concordo ou não, mas a gente viu que ela votou contra a orientação do partido e foi suspensa, punida, corre risco de ser expulsa. Então, o partido é importante. Então, saber quem são os líderes dos partidos foi fundamental para a gente. A gente olhou para aquele mar de partidos e falou: com quem que eu posso conversar? É matemático quais são os grandes que vão ter mais votos, que vão ter mais cadeiras, quais são os menores que se juntam e votam igual, em bloco, como funcionam as bancadas. Os estados têm bancadas, tem o líder da bancada do Pernambuco, o líder da bancada de Minas Gerais. Onde tem povos indígenas que eu posso ir atrás desses caras para conversar, para fazer pressão na base? A gente olhou. E líder do governo. O líder do governo nunca ia falar contra o governo. Eu nunca podia esperar que o Fernando Bezerra fosse virar para mim e falar: realmente, a CMP é uma bosta. Pode falar bosta, né? E eu vou mudar tudo que eu precisar aqui. Não, ele não ia fazer isso, nunca. Eu tinha que conversar com ele de outra maneira. Bancadas temáticas. Então, a gente tem... O parlamento também se organiza em bancadas temáticas. Então, tem a galera do meio ambiente, tem a galera dos ruralistas. Tem as frentes parlamentares, que são mais ou menos organizadas, mas funcionam, algumas bastante, outras nem tanto, mas estão ali. Surgiu com o fato da deputada Joênia Wapichana, que é uma mulher indígena, ter sido eleita. Tem uma frente parlamentar em defesa dos povos indígenas hoje. E daí eu reforço a importância da representação, né? Eu bato sempre nessa tecla. A democracia vai ser boa quando todo mundo estiver representado. Esse é o meu ponto de vista. Eu sou uma pessoa que acredita nas instituições, acredita na política, senão eu não estava aqui, né? Não estava fazendo o que eu estou fazendo na vida. Então, para mim, é muito importante que a gente dispute espaços. O fato de ter uma deputada indígena fez com que houvesse uma frente parlamentar em defesa dos povos indígenas. Ano passado, quando... Só um detalhe também, a Joênia, ela passou a compor a comissão como suplente numa vaga do PT, porque ela é a única deputada da rede, ela não teria... a rede não teria representação proporcional, e aí o PT tinha 2 vagas na comissão, uma de titular e uma de suplente. A de titular foi para o Alexandre Padilha, que foi fundamental na articulação da questão das ONGs, e a vaga de suplente foi cedida para a Joênia. Então, essa articulação também, e o fato dela estar lá, né, de haver uma representação, foi fundamental. Exatamente. Então, essa questão da representação é importante. Como o Douglas falou aqui ontem, né, nada sobre nós sem nós. Então, isso é muito importante, a gente precisa estar lá. Então, as bancadas temáticas foram fundamentais, a gente mapeou quais bancadas poderiam estar aí apoiando o nosso pleito, obviamente, a bancada ambientalista foi muito importante, porque é uma bancada grande, uma bancada forte. Tem deputados relevantes à frente delas, por exemplo, o próprio Alessandro Molon. Daí a gente escolheu os nossos campeões, que é quem vai ser o cara que vai levar a nossa bandeira. A gente precisa de um cara. Todo mundo precisa de alguém. Eu não sou deputada, eu não posso ir lá apresentar emenda, não sei o quê. Eu posso escrever emenda e falar: por favor, você apresenta a minha emenda. Mas eu não posso ir apresentar emenda. Então, a gente escolheu os campeões. E eu vou falar um pouquinho no próximo quem foi nosso campeão. E, por fim,
mas não menos importante, manter contato com assessorias e consultoria. Deputado é dono do mandato? É. Mas quem faz as coisas acontecerem? Os assessores. Então, você precisa conversar com os assessores, você precisa ser brother dos assessores, você precisa fazer... E aí é interessante, hoje eu acho que tem uma mesa, ou foi ontem, sobre habilidades interpessoais, né? Precisa conversar com as pessoas, precisa ir lá e falar: oi, querida, tudo bem? Meu nome é Elisa, eu estou trabalhando assim, assim, assado. Por isso a gente trabalha, e eu acho que é uma coisa muito bonita da nossa área de atuação, a gente trabalha com interesses muito claros. A gente não tem o peso da grana de empresas, não tem. Mas a gente tem legitimidade. A gente pode chegar de cara limpa, não preciso me esconder, eu não preciso que seja secreta o meu pleito, a minha reunião. Eu chego lá e falo: sou Elisa, trabalho na Pulso Público, estou aqui porque estou acompanhando, assessorando o pessoal no caso da INA, Indigenistas Associados, funcionários da FUNAI, estou pela defesa dos povos indígenas, tarararará. É convencimento. A gente não usa lobby porque, enfim, né, é uma palavra que foi deturpada aqui dentro do Brasil, mas isso é lobby, sabe? É sustentar um argumento e falar assim: eu tenho muita convicção do que eu estou falando aqui. Então, eu pode me saraivar de perguntas. Eu vou continuar tendo certeza do que eu estou falando, porque eu tenho a minha verdade. Então, quando a gente vai com as nossas causas defendê-las, a gente tem nossa verdade. Isso é assim, imbatível. Isso convence. Então, os meus interlocutores, especialmente assessores e consultores, eu ia muito na real, assim: olha, me ajuda. É isso. E um detalhe muito importante também, né? O assessor, ele é o cara técnico do mandato. Ele é o cara que vai entender da legislação, daquele ponto específico do que você está falando, ou vai perceber que você não sabe do que você está falando se você não souber. Por isso que compete a nós, é da nossa parte, estar muito bem preparado. Ter um domínio do tema, estudar realmente, porque quando a gente sentar com o assessor, além de fazer toda essa... ter toda essa atuação que a Elisa falou, né, de estar ali com um pleito legítimo, então a gente precisa ter a técnica do que a gente está falando ali, qual que é o ponto que a gente está defendendo. É muito importante a gente se qualificar. Sim, é verdade, porque muitas vezes é uma conversa de corredor de 5 minutos que você vai ter. Você precisa convencer o cara em 5 minutos, você precisa pegar a atenção dele em 5 minutos. É uma loucura, não tem tempo, não tem agenda. Às vezes vai dar para sentar e tomar um café, às vezes não. Então, você tem que ser muito, muito correta. Suas informações têm que estar muito, muito precisas, porque é muita correria, você tem uma flecha, você tem que acertar, é caçador. E com as assessorias é isso, muito importante, eles são muito importantes. E a consultoria legislativa, eles são um corpo técnico das casas legislativas, eles são funcionários da Câmara ou do Senado, concursados, que estão sempre muito envolvidos na elaboração de textos, porque é isso, eles são os cabeções, assim, que sabem, eles estão especializados, eles ficam no lugar lá, assim, um Olimpo. Eles ganham lá seus 30 mil reais por mês e eles sabem as coisas de uma maneira muito, muito, muito técnica. Então, muitas vezes, se você tem dúvidas técnicas, você pode consultá-los. Eles não são políticos. Então, assim, o argumento com eles é outra coisa, é técnico. E eles são muito importantes. Aí pode passar. Aqui eu trouxe não sei se está dando para ver direito, mas acho que ficou muito claro, mas é o layoutzinho do perfil que não dá para ver, que a Pulso fez. Dos perfis, né? A gente tem perfis de todos os parlamentares. E o nosso campeão foi o Túlio Gadelha. É um parlamentar de primeiro mandato, é um parlamentar de um partido de esquerda, centro-esquerda, novo, muito disposto e muito envolvido com causas indígenas. Foi absolutamente surpreendente perceber o quanto ele era envolvido com povos indígenas. Então, a gente viu que era um bom ator, fez essa aproximação com o gabinete super comprou a pauta, vamos embora. E ele apresentou as emendas, ele apresentou a emenda que virou o destaque, que foi aprovado. A gente depois vai mostrar o videozinho do momento emocionante, do gol da final da Copa do Mundo. Então, esse foi o nosso campeão. E foi depois desse movimento, desse trabalho de mapear. Assim. Ontem, alguém comentou isso em alguma das mesas. A incidência precisa ser qualificada. Não dá para fazer as coisas no feeling, na amizade, mas eu jogo bola com ele. Brasília tem muito disso, né? Não, eu tomo cerveja com ele. Eu vejo o assessor dele lá no Líbano. Jogo bola com esse deputado aí de sexta-feira. Não é assim que funciona. Não vai funcionar desse jeito. Tem que ser técnico, tem método, tem passos a serem cumpridos.
E o mapear o seu interlocutor, às vezes você sabe que o cara torce para o Sampaio Correia. Aí você chega lá e quebra um gelo com ele assim e pronto, ele te deu atenção, você tem 5 minutos, vamos embora. Tem que estar munido, tem que estar muito bem preparado. Pode passar. Daí, uma outra técnica que a gente usou foi manter o debate público. A gente teve sorte, na verdade, porque o Brasil se escandalizou, né, com a proposta de tirar a FUNAI do Ministério da Justiça, botar na mão do Ministério da Família e tirar a demarcação de terras dali. Foi um escândalo. Então, a gente ajuda. Beleza, vamos lá. Nota técnica da Procuradoria-Geral da República saiu a nosso favor, a gente ventilou essa informação para tudo que era lugar. Outras iniciativas, outras organizações que atuam na questão indígena. Vamos conversar com todo mundo. A gente fez o debate se manter quente, se manter... Pode passar. Se manter vivo. Daí, aqui que eu tinha começado a falar lá no começo. A gente fez uma preferência de atuar na comissão mista como a melhor janela de oportunidade por termos lá menor número de atores envolvidos, então é aquilo que eu falei, são 26 parlamentares, não são 513 mais 81. A gente já tinha mapeado a composição da comissão e viu, cara, tem muita gente aí que dá para conversar, que é razoável. Muita gente a favor da nossa causa. Não é uma composição trágica, a gente consegue. Vamos atuar na comissão. A gente tinha mais espaço para debate pela própria estrutura física da comissão. Eu posso ir na comissão, eu não posso entrar no plenário, a menos que eu tenha um crachá de plenário, que eu não tenho. Então, o meu lugar preferencial é a comissão, porque eu posso acessar a comissão, eu posso ir na secretaria da comissão, eu posso chegar antes na comissão, ver o senador lá de bobeira e puxar ele para conversar. Eles estão acessíveis, é um espaço acessível. Então, a comissão também é importante por isso. E é isso, né? Acessar as pessoas e tal, elas estão ali à disposição. Então, a comissão ela tem essa... Isso serve para todas as matérias e todo o processo. O corredor das comissões é um corredorzão que todo mundo pode entrar. Você só precisa se identificar e estar lá. E você pode entrar. E aí você tem que... o passinho anterior disso saber quem são os caras, saber que horas as reuniões funcionam, chegar mais cedo para falar com o cara, ficar até depois para falar com o cara. É esse trabalho de olhar ali o dado e fazer dele uma arma, né? Usar isso como estratégia. Sim, a gente utilizou muito isso, né? A estratégia de atuar nas comissões. Porque tem parlamentares que, poucos, chegam mais cedo, chegam antes da comissão começar a funcionar, sentar lá e tal, tá com a assessoria, e a gente tem a liberdade de ir lá, se apresentar, fazer ali a nossa conversa, apresentar nosso pleito, entregar uma nota técnica, falar, olha, observe isso aqui, senador, isso é importante, tal. Porque muitas vezes você não consegue, e como foi início de legislatura, era difícil marcar reunião com o senador. Então, essa abordagem no corredor, dentro da comissão, e até para observar as falas, né, deles, tendo em vista que tinha ali um pessoal novo chegando, como, por exemplo, a gente vai falar mais para frente, Alessandro Vieira, que é senador pelo estado do Sergipe, primeiro mandato. Então, está tentando entender ainda qual que é a dele, né? Enfim. Então, o espaço da comissão ele é muito importante para isso também, como um espaço de observação mesmo. Às vezes eu fico assistindo sessões de comissão ali, vendo. É sério, não é chato, gente, é engraçado, é legal, é ótimo, eu gosto. Assistindo o plenário, porque você vai ver ali o que eles estão pensando, o que eles estão falando, e isso é bastante importante. Isso por isso que é interessante estar lá em Brasília ou ter alguém que vá por você a Brasília, porque presenciar as coisas acontecendo, assim, aí de novo eu falo, são pessoas. Então você vai mapeando quem é aquele cara, você vai entendendo como é a maneira dele agir, você vai conhecendo a assessoria dele que vai te. A gente virou brother do assessor do Fernando Bezerra, assim. Eu não, né? O Vitor. Eu virei. Tu virou? Eu não virei brother dele. Era o Vitor que ia nessa. A gente dividia a equipe. E aí foi muito importante, gente, porque ali, na comissão, conheci o assessor do Fernando Bezerra. A partir do contato da comissão, marcamos uma reunião no gabinete, ele nos recebeu, deu ali um tempo razoável para a gente conversar, e a gente foi... Não fomos sozinhos, né? Fomos com várias organizações, a gente tem esse tema, essa nota, essa sugestão e tal, e aí com fundamentação jurídica também, e a gente deu sorte de ser um assessor que está há muito tempo trabalhando lá na casa, que é muito dialogável e que tinha ali, embora ele é assessor da liderança do Fernando Bezerra, que é líder do governo, ele é um assessor que compartilhava de diversos pontos da nossa visão também, né? Sim, é verdade. É interessante a gente ressaltar o seguinte, nada disso
é esperteza, danadinhos, foram lá conversar com o assessor. Não, gente, isso é democracia, é processo democrático. É para isso que um parlamento serve. É uma casa de representação, é a casa, é o poder essencialmente político, é o poder legislativo. Ele é feito por pessoas que têm um mandato escolhido pelo povo. Então, a gente não pode deixar de estar ocupando esse lugar. Não é porque o cara foi eleito, você vai largar ele lá. Não, você tem que constantemente estar pautando ele. E nesse ponto, esse assessor ele é o cara que vai escrever o relatório, né? Então, ele é extremamente importante. Ele está lá para receber as pessoas. Os gabinetes são lugares abertos. Não é assim, super informação privilegiada. Não, zero informação privilegiada. É saber que todas essas informações são públicas, é operar as informações e os espaços que a gente tem para incidir politicamente. O problema é se não, a gente está perdido se isso tudo se fechar. E o que a gente quer é o contrário, é que esse espaço esteja cada vez mais aberto, é que as organizações tenham cada vez mais capacidade de estar lá dentro representadas, porque é legítimo, é o correto, é a forma como a democracia vai funcionar cada vez melhor. Eu sei que tem problemas, eu sei que é um sistema. Se a gente for entrar em um debate mais profundo sobre o quanto a democracia realmente funciona, o quanto o nosso parlamento realmente funciona, olha, eu não sei. Eu só sei que ele está lá. E é agora que ele está lá. Ele está acontecendo nesse minuto. Eles estão deliberando as coisas. Eu vou fazer o quê? Eu quero muito debater os processos, a importância, se vale a pena ou não, se seria melhor que não existisse. Eu gosto desse debate. Só que eu sou muito prática. Eu tenho um problema muito concreto. Eu tinha uma MP 870 que, se fosse aprovada do jeito que estava hoje, não tinha mais nenhum povo. Amanhã, a FUNAI não ia existir mais. Mano, então vamos embora. É o que eu tenho. E é o que eu devo fazer, na minha opinião, eu, Elisa. E foi o que o pessoal da Indigenistas Associados concordou com a gente, o governo não é o melhor possível, mas a gente vai conversar com quem? São eles. Então vamos embora. Então, pode passar. Então, vamos lá. Depois da preparação de todo o território, o que foi que a gente fez? A gente escolheu o Túlio Gadelha e o mandato dele, o pessoal do gabinete dele, como nosso campeão. Então, a gente mantinha uma interlocução frequente, diária, constante com a assessoria do Túlio Gadelha, com o próprio Túlio Gadelha, reuniões, elaboração de estratégias, porque apresentar a emenda foi só o primeiro passo. Depois teve os debates na comissão, depois tinha as negociações de bastidor, depois tinha as reuniões com o Fernando Bezerra, tinha as audiências públicas. O Túlio é pernambucano igual o Fernando Bezerra. Eles tinham um lugar de conversa. Só uma observação também. Até para marcar as audiências públicas, a gente teve que fazer essa incidência através da comissão, né? Porque, como o prazo estava se esvairindo e a MP ia caducar, e o governo não podia deixar a MP caducar, as audiências aconteceram em 3 dias, e era de manhã e à tarde, de manhã e à tarde. Aí, eles delimitaram os temas de audiência, porque a MP era muito problemática, né? Então, a gente queria discutir tudo. Eles, não, a gente vai discutir FUNAI, controle de ONGs, CONSEA, isso. Então, vão ser, de manhã fala quem é a favor e à tarde fala quem é contra. Foi isso. Então, isso também foi um trabalho muito importante de incidência na comissão e com o relator. Exatamente. Isso é outra questão interessante. Assim, a gente percebeu algumas organizações, no dia da votação, que perderam lá, né, que ficaram desconfiguradas, enfim. E aí a galera triste, assim, e a gente estava muito feliz que a gente tinha conseguido as coisas. E aí eles, caramba, e agora? A gente pode fazer alguma coisa? Eu, gente, agora? Não. Agora não dá, a gente está trabalhando nisso desde fevereiro. Agora, quando que foi votado? Maio? Foi maio. Fevereiro, março, abril, maio. Não, tem um vídeo ali. Foi dia 9 de abril. Abril. Não, eu lembro que foram 3 meses. Não sei mais, gente. Também é tanta coisa que tanta coisa. Já passou 5 anos em 2019. Mas foram assim, 4 meses de trabalho intenso, insano, para acontecer aquela coisa ali naquele momento. Então, a galera que chegou na gente falou assim, caramba, vocês conseguem ajudar a gente agora? Eu falei, não, agora não dá. Tem 3 meses que a gente está trabalhando nisso diariamente. Então, a gente escolheu o Túlio. Túlio apresentou essas emendas, essas 4 emendas aí.
O gabinete do Túlio é muito competente, eles tiveram muito cuidado em apresentar emendas que de fato pudessem ser aceitas, porque tem isso também, não é só apresentar, tem a técnica legislativa, né? Então a gente constrói junto um texto que não seja inconstitucional, não seja desencaixado do texto da MP, que possa ser aprovado. É um quebra-cabeça, mas foi um gabinete que foi muito competente assim na construção. Foco de incidência na comissão mista, como a gente falou, era muito curioso isso. Imaginem, né? Eu sou uma mulher negra, que, apesar de ter 32 anos, tem cara de ter 15, e as pessoas, às vezes, não me levam a sério quando eu estou falando. E aí eu lembro que, quando a gente estava construindo essa estratégia de incidência, eu fui a pessoa que tocou essa estratégia da FUNAI, me perguntaram assim, um pessoal de uma outra consultoria que atende empresas, mas você acha que na comissão vocês matam isso? Eu acho que não. Eu acho que vai para pau no plenário. Eu falo, não, eu não acho, não. Eu estudei para estar te dizendo aqui que, sim, a gente vai matar isso na comissão mista. Aí, né, mulher não pode ser incisiva, porque a gente é arrogante. Mas aí eu fui mesmo, foda-se. Eu falei, não, eu sei, eu tenho certeza. Vai dar certo, sim. E deu. E foi massa depois falar, cara, não foi porque eu achei, não foi porque eu acho que eu sou bonitinha, vou dar um sorrisinho e vai resolver. Não, eu estudei. A gente fez uma estratégia foda e ela funcionou. Não foi assim, por acaso. Foi um trabalho muito bem estruturado de muitos meses. A gente fez uma articulação com parlamentares que, no nosso entender, eram muito estratégicos. O Alessandro Molon, que é um cara que toca o debate ambientalista com muita propriedade. Então, ele é líder da oposição. Então, por mais que ele não estivesse lá na comissão, ele e o mandato dele funcionavam bem como uma ponte assim, para a gente reunir essa galera do PSB e do PDT, essa galera que está se identificando ali como um campo da esquerda, meio, não vou dizer centro, mas meio esquerda, enfim. Eles estão aí se articulando, e ele, como líder da oposição, foi bastante importante. A deputada Joênia, por motivos óbvios. Ela é muito boa, ela era a demanda personificada, ela melhor do que ninguém para falar sobre isso. Então, a gente também manteve um contato muito próximo com Joênia. O deputado Rodrigo Agostinho é um deputado novo do PSB de São Paulo, e ele também está se destacando. Ele hoje é presidente da Comissão de Meio Ambiente. Ele também está se destacando nessa questão do meio ambiente com bastante ênfase. E o senador Randolfo Rodrigues, que é da Rede. A Rede é um partido grande, maior, bem maior no Senado do que na Câmara. Na Câmara só tem Joênia. E Randolfo também teve esse papel importante de articulação. Assim. Ele é muito próximo, por ser do mesmo estado, do presidente do Senado, né, do Alcolumbre. Então, a gente tinha ali, por meio do Randolfo, uma noção do que o presidente do Poder Legislativo estava pensando sobre essa questão. E ele também era contra a manutenção da FUNAI da maneira como tinha sido proposta. A gente pegou um timing perfeito, que foi o acontecimento do acampamento Terra Livre no começo de abril. Então, a gente estava debatendo, assim, estava chegando perto da data da votação, e a gente conseguiu... Eu falei com o pessoal, e a gente conseguiu colocar muitas lideranças indígenas dentro do parlamento. Eles foram recebidos pelo presidente da Câmara. Eles ouviram da boca do Rodrigo Maia, que hoje é um dos políticos mais importantes desse país, porque não existe vácuo de poder. Uma vez que o presidente é um político extremamente ruim, em termos de... Nem estou entrando no mérito, estou falando, ele é muito ruim de articulação política. O Maia é muito bom. Ele olhou o espaço e falou, opa, tem um espacinho aqui. E está tomando conta. Percebam a importância do Rodrigo Maia hoje. Percebam a importância do presidente da Câmara hoje. Ele é o fiel da balança da política do Brasil hoje. Então, nós conseguimos que os povos indígenas fossem recebidos pelo presidente da Câmara. Isso ecoou muito. O presidente da Câmara concorda que a FUNAI tem que ficar inteira no MJ. E aí isso repercutiu na imprensa, na campanha que foi feita da FUNAI inteira, e causou um impacto. E como o parlamento estava naquele momento de se assentar, estamos chegando, estamos tomando pé da situação, isso foi muito positivo também, porque as articulações, embora o espectro da direita, centro-direita, seja maior, eles ainda não estavam tão articulados assim. Em compensação, a esquerda, centro-esquerda, já estava muito bem articulado, né? Isso aí foi muito importante também. Isso é muito importante. Mais para frente, eu vou colocar aqui como que a gente fez uma divisão, um fatiamento dos interlocutores. Mas falar com o centro, o centrão, foi fundamental.
Porque a gente já tinha ali, né, pregar para convertido, beleza. A gente explicou a situação e todo mundo entendeu. E a galera do centro ali? Então, a gente conseguiu fazer a FUNAI ser uma moeda de troca naquele debate COAF... COAF no Ministério da Economia, né? Isso. Ou Ministério da Justiça. Isso, deixar com o Moro, tirar da mão do Moro. Então, a gente colocou a FUNAI no pé de igualdade do debate do COAF. E assim, a gente sabe que ali no plenário, no nervoso da questão, os deputados usaram, a gente fez a questão da FUNAI ganhar uma importância muito grande. Tanto aí, gente, isso foi muito, muito importante também, porque no dia da leitura do relatório, os parlamentares, né, as lideranças, podem apresentar os destaques. E o COAF e a FUNAI foram os destaques que foram aceitos, assim, que foram apresentados, porque a apresentação de destaque foi limitada. Então, para vocês terem noção da importância que isso ganhou, né? Exatamente. Temos que acabar. Eu não enxergo absolutamente nada do que está escrito aí. 20 minutos? 10 Falta minutos. 10? Tá. Então vamos vamos acelerar, então. Então, toda essa questão e a hashtag FUNAI inteira fez com que esse debate ganhasse as mídias, ganhasse as redes, e aconteceu uma pressão muito grande assim, sobre manter a FUNAI inteira. E aí isso pegou. Pode passar, querida. É o próximo, né? Passa aí também, por favor. Então, e aí na estratégia do controle das ONGs foi um pouco diferente, né? Como eu falei para vocês, foi o artigo 5º e 2º que trouxe que deu essa atribuição à Secretaria de Governo para coordenar, monitorar e supervisionar as organizações da sociedade civil. E a gente teve ali a apresentação de 32 emendas no prazo regimental. Só que das 32 emendas apresentadas, haviam, se não me engano, enfim, em torno de 7 ou 8 supressivas e as demais modificativas. E os textos se repetiam muito, né? Ou era acompanhar as atividades da sociedade civil, ou então suprime tudo. E aí a gente já tinha uma sinalização da liderança do governo que esse texto não ia ser suprimido. Então, o que a gente poderia trabalhar é na alteração do texto. Porém, o prazo regimental para apresentação de emendas já tinha se esvaído no dia 12 de fevereiro. E a gente passou até o dia da leitura do relatório trabalhando nesses textos, né? Então, aqui é uma situação diferente, né? O que a gente vai ouvir ali? O que a gente ouviu? Mas vocês são ONG, estão com medo do quê? De ser monitorado, de não sei o que lá e tal. Enfim, o debate, às vezes, vai por esse caminho, né? A questão de sermos uma democracia, enfim, acaba perdendo, para alguns parlamentares, acaba perdendo a centralidade da discussão. Então, nós fizemos uma articulação com a FGV, que apresentou um texto alternativo. A FGV preparou uma nota técnica e apresentou uma redação alternativa. E, através da interlocução com a assessoria do relator, a gente conseguiu, no dia da votação do relatório, inserir esse texto alternativo. Esse texto ele não foi uma emenda apresentado por nenhum das 541 emendas. Ele foi um texto alternativo, e quem poderia fazer isso? Como todas as outras já haviam sido descartadas, a gente fez uma discussão intensa, a sinalização era de que isso não ia acontecer, e foi realmente uma discussão muito intensa, foi um advocacy pesado. A gente conseguiu, através da articulação que a gente construiu ali com a senadora Elisiane Gama, que tinha apresentado o destaque, o deputado Alexandre Padilha e o senador Alessandro Vieira, a gente conseguiu, no momento da votação, alterar o texto. Então, como é que ia ficar? Tinha uma limitação de destaques para ser apresentados. No meio da votação, no vídeo que a gente vai passar, não sei se vocês vão conseguir ouvir, na hora que está discutindo o destaque da FUNAI, a Elisiane Gama está conversando com o Fernando Bezerra, e o assessor vai e volta. E a gente lá atrás falando com a assessoria também. Aí a Elisiane fala, se o senador mudar o texto, alterar o texto, eu retiro o meu destaque. Então, no momento da relatoria, eles entraram num acordo, o senador aceitou alterar o texto e colocou exatamente, ipsis literis, a emenda que a gente apresentou no gabinete dele, e ela retirou o destaque. Então, foi assim, uma articulação muito diferente, mas completamente exitosa também, porque no frigir dos ovos, aí ele leu, né? A gente aceitou a retirada de destaque, e eles foram votando os pontos de destaque, mas a gente pediu que ele fizesse a leitura de como ia ficar a redação, senão a gente não ia sair de lá. Pode passar também, por favor.
Bom, aqui só para registrar que a gente também, como a gente, né, havia falado, nós fizemos uma pressão presencial na comissão, né? Então, aí a gente está com alguns cartazes e adesivos, né, não ao controle das ONGs, e tirava foto, botava nas redes sociais, passava na televisão. E aconteceu, gente, uma questão muito interessante, né? O presidente da comissão ele era um pouco avesso às manifestações. Então, a entrada de pessoas na comissão foi limitada. Nos dias da leitura do relatório, a gente teve que chegar cedo para conseguir acessar a comissão e entrar e sentar. E, quando a gente estava com os cartazes em mão, o DEPOL entrou e foi retirando os cartazes das nossas mãos. Assim, para que não poderia, na verdade poderia, mas ele disse que não poderia sustentar cartazes lá, então rolou uma pressão e a gente fica naquela situação, né? A gente pega os cartazes que estão aqui no bolso e a gente tinha mais e levanta, enfim, e continua fazendo essa pressão presencial. No dia da votação também a gente soltou nas redes sociais esse card, né? Agora é com você, senador, pressione. Acionamos as nossas redes, né, as nossas organizações para ligar para os gabinetes mesmo. Isso é muito importante. Compartilhar, não só compartilhar nas redes sociais, mas ligar para o gabinete, fazer pressão no gabinete, fazer pressão nos senadores para que eles pudessem emplacar o nosso destaque. Porque, como a Elisa falou, haviam muitos outros pleitos, outras questões, né, enfim, essa MP ela trouxe uma alteração muito drástica na estrutura do governo, né? Então, haviam outros pleitos, outras demandas, mas a pressão que a gente fez e o trabalho, né, foi tão bem construído que ganhou um dos pontos de destaque. No final, a questão do controle das ONGs não precisou entrar como destaque, né? Pode passar. Como a Elisa falou, foram apresentados aqui, gente, é o quadro de emendas. Eu não sei se está muito claro para vocês, eu acho que vocês não vão conseguir ler. Mas foram apresentadas 541 emendas. Foram 541, e 34 foram sobre a questão das ONGs, 77 sobre a questão dos povos indígenas e 141 sobre questões ambientais, fora o resto. Ou seja, essa pressão que a gente estava fazendo desde o começo surgiu efeito, e aqui tem um retrato bonito sobre Sim. como houve mobilização de parlamentares para apresentar emendas sobre esses temas. Eu acho que foi uma das MPs que mais tiveram apresentação de emendas desde que o governo Bolsonaro começou, né? E, enfim, ela reestruturou o governo, causou alterações muito drásticas, e ali também serviu para o parlamento marcar a posição de que não seria um parlamento que seria tocado pelo governo, né? Pode passar. Aqui a gente fez um mapa dos nossos interlocutores. A gente dividiu, para a questão da FUNAI, a gente dividiu os parlamentares entre ambientalistas e indigenistas, legalistas e constitucionalistas, esquerda e oposição ao governo, militares e nacionalistas, ruralistas e economicistas e governistas. E a gente fez o seguinte: com ambientalistas e indigenistas, minha conversa é rápida. A gente só precisa articular e organizar para todo mundo atacar o mesmo ponto, né? Todo mundo defender a mesma emenda, todo mundo... Porque a gente está falando a mesma língua, a gente está falando da mesma coisa. A gente só precisa se organizar. Massa. Os legalistas e constitucionalistas foram um grupo muito importante. Por quê? A favor ou não de povos indígenas ou não, minha conversa com eles era outra. Isso é inconstitucional. Isso está errado. É técnica. Aqui foi técnica. Foi o sistema de defesa de direitos dos povos indígenas é uma previsão constitucional. Essa medida provisória está desmontando o sistema de garantia de direitos dos povos indígenas. Isso está errado do ponto de vista legal. Pronto, eu ganhei esses caras. A esquerda e a oposição também era só articular. Isso foi um ponto muito importante. O PDT, os destaques no plenário se dão por tamanho de bancada. O PDT, que é o partido do Túlio Gadelha, tinha direito a 2 destaques. O PDT é um partido historicamente trabalhista. Então, um destaque que o líder do PDT não abriria mão era a manutenção do Ministério do Trabalho, que acabou não rolando. O outro, pelo amor de Deus, leva a questão da FUNAI como outro destaque. E rolou. Foi o outro destaque do PDT. Então, assim, dessa infinidade de coisas que poderiam ter sido destacadas pelo partido, a questão da FUNAI foi destacada por eles. Então, articular... E isso foi uma articulação da oposição. Eles se reuniram lá, o PT, o PDT, o PSB, o PSOL, o PCdoB. Eles se organizaram
e escolheram cada um o que eles iam destacar. Eles funcionaram muito bem em bloco. A esquerda tem problemas? Tem problemas. Mas, neste momento aqui, ela funcionou, que foi uma beleza. Todo mundo olhou os problemas e falou, beleza, o que a gente vai cada um destacar? E o PDT destacou a questão da FUNAI e a questão trabalhista. Os militares, os nacionalistas, foi um grupo bem curioso. Assim. A gente... E aí percebam a minha seta, assim, quando ela vai ficando mais vermelha, mano, não vamos gastar muito tempo com essa galera aqui, não. A gente ouve o que eles têm para... Porque aqui eu ia virar muito pouco. Eu nunca ia conversar com um governista. Eu não ia virar o voto do governista. Mais para cima eu conseguiria melhor. Os militares ainda não é o pior grupo, porque a questão dos povos indígenas é uma questão... Das terras indígenas é uma questão que é muito afeta aos militares. Eles consideram as áreas demarcadas nas fronteiras muito importantes e muito estratégicas para a soberania nacional. Então, a gente pegou os caras da FUNAI, que é bom de falar de soberania nacional, que conhecem os militares, que os militares têm relação com eles nos territórios, e levou para falar com alguns militares do governo. Foi relativamente efetivo. Rolou. A gente foi ouviu, entendeu o ponto de vista deles sobre a questão, foi bacana. Com os ruralistas, o que tem a ver? Com os economicistas, que é a galera do argumento econômico para mais nada, a gente não perdeu muito tempo, muito menos com os governistas. Pode passar. Agora vem a parte bonita. E nas emendas do artigo 5º, a maior parte das emendas foram apresentadas pelo PT, PSOL, PSB e PDT, todas nesse sentido. Ou supressiva, eles apresentavam, ao mesmo tempo, a supressiva ou a modificativa para acompanhar e tal, e o governo já tinha sinalizado que não ia adotar nenhuma dessas emendas. Um parlamentar do PSDB apresentou uma emenda, que já era de um espectro diferente, e uma parlamentar governista, que é a Bia Kiss, que é do PSL do DF, apresentou uma emenda também que era tão ruim quanto o texto. Então, por isso que a gente teve que adotar essa outra estratégia de fazer um estudo e implementar uma alteração que não estava contemplada em nenhuma das emendas que foram apresentadas no prazo regimental. E aí agora a gente encaminha para o fim, só para mostrar para vocês alguns momentos importantes, assim, algumas fotos que a gente fez. Essa é a foto do momento. Hã? Esse é o final da Copa do Mundo, gente. A hora que o painel vai mostrar o resultado da votação. E aí o destaque para manter a FUNAI foi aceito. E foi essa festa, assim, foi muito bom. E a campanha, o FUNAI inteira, super pegou, todo mundo tirou foto. Aqui, a gente tem até a Andresa na foto com o Túlio Gadelha aqui. A Andresa está, assim, queridíssima da Pulso. Fundamental também na elaboração dessa estratégia, na execução dela, a Andresa. Então, isso, as lideranças indígenas com a plaquinha da FUNAI inteira, a FUNAI inteira viralizou, os povos indígenas sendo recebidos pelo presidente da Câmara, o adesivinho FUNAI inteira, que eu tenho até hoje no meu computador, tem que acabar. Eu tirei essa foto, tá? Muito bonita. E foi isso. Bom, e aqui, pode passar, por favor, até... Pode... Aí foi a alteração que a gente conseguiu fazer no artigo 5º, né? O primeiro ponto era que antes, como estava o inciso 2º, supervisionar, coordenar, monitorar e acompanhar as atividades e ações dos organismos internacionais, das organizações não governamentais no território nacional, e como que ficou a redação depois da nossa articulação e a alteração que a gente conseguiu promover. Coordenar a articulação do governo federal com os organismos internacionais e organizações da sociedade civil que atuem no território nacional, acompanhar as ações e os resultados das parcerias entre essas organizações. Então, vocês veem aqui o verbo supervisionar, coordenar e monitorar caíram, que eram as nossas maiores preocupações. E aí, gente, nós já estamos caminhando para o final, né? Aqui estão os nossos contatos. A gente tinha separado um vídeo, mas eu não sei se vai dar tempo de passar, que era o momento em que a gente consegue, é um trecho da audiência, e é o momento que se encaminha a leitura do destaque. A liderança do governo, que estava ali representada pelo Felipe Barros, do PSL do Paraná, faz a orientação para votar contra, e a Joênia faz uma orientação para votar a favor do destaque. Né? Eu não sei, como é que a gente está de tempo, gente? Vamos passar, é legal, é uma emoção ali, a gente vibrou tanto naquele momento. Nesse dia eu não consegui entrar na comissão, porque eu fiquei barrada de fora.
E eu estava lá na porta, pendurada, assim, com a cabeça para dentro, vendo acontecer. Aí, quando votou, comecei a chorar, abraçar as pessoas. E aí os seguranças, tipo, os policiais legislativos, tipo... E eu, gente, tá bom. Gente, a gente vai ter que passar o vídeo assim, porque a gente está conseguindo colocar a tela inteira. Posso encerrar a votação? Encerrada a votação. Aqui eles estavam votando um ponto anterior e agora eles vão encaminhar para a votação do destaque da FUNAI. E aí, gente, é ruim para vocês porque eles ficam nessa falação? Sim. Eles ficam falando e a câmera da casa ela só pega a mesa do presidente. Aprovado o destaque. Aprovada a emenda número 409. Vencido o relator. O COAF segue para o Ministério da Economia. Aí todo mundo já comemorou com a Coloque primeira em derrota votação do governo, né? o destaque 426 sobre demarcação. Senhor presidente, Para falar a favor, o deputado Túlio Gadelha. depois eu vou pedir meu tempo de líder, tá, presidente? Essa é a Joênia, gente, falando. Deputado Túlio Gadelha, com a falou palavra porque para a emenda encaminhar era dele. a favor sobre o requerimento 426 acerca da demarcação das terras. Presidente, Por 3 minutos, deputado. presidente, a questão da FUNAI é muito grave para todos nós. Tivemos uma distorção absurda de retirada da Questão de FUNAI. ordem, senhor presidente. Peça silêncio para a gente arcabouço ouvir do os Ministério da argumentos Justiça. do deputado. Solicito tranquilidade. Como estava Solicito falando, tranquilidade. presidente, tivemos a Muito retirada da FUNAI do arcabouço do Ministério da Justiça e a relocação dela no Ministério da Família, Mulheres e Direitos Humanos. O que mais temos sido questionados por parte dos povos indígenas é que esse ministério não tem estrutura necessária para defender, para proteger e fiscalizar os direitos dos povos indígenas. Por isso, presidente, a gente não defende só que a FUNAI retorne ao Ministério da Justiça, mas que a FUNAI ela permaneça inteira e não pela metade dividida como está. No nosso destaque, a gente pede para que a demarcação de terras volte para a FUNAI e que a FUNAI permaneça no Ministério da Justiça. Essa é a defesa que a gente faz. Muito obrigado. Obrigado, deputado Túlio Gadelha. Em votação. Não, senhor presidente, eu estou inscrita para falar Alguém quer favorável. falar Presidente, tempo de líder. contra o requerimento? Quero usar meu tempo de líder. Não. senhor Contra o presidente. requerimento? Contra o requerimento, deputado Felipe? Presidente, O Felipe é o eu tô inscrita pra líder falar do governo aí favorável. nessa sessão, né? Ele é o vice-líder Meu na tempo de Câmara. líder, presidente. Senhor presidente, nobres colegas, como disse no começo da minha fala, na minha visão, a FUNAI tem que permanecer no Ministério dos Direitos Humanos e aí tanto sim, que ele é bom, só que podendo não. ser incluída na FUNAI a questão da demarcação. O que nós não podemos admitir, senhor presidente, nobres colegas deputados, deputadas, é ouvirmos frases como eu ouvi recentemente, hoje, obviamente fora dos microfones, mas uma frase dita por colegas atrás de mim, que não queriam deixar a FUNAI no Ministério dos Direitos Humanos, porque aquela mulher é louca. Foi essa frase que eu ouvi há poucos minutos aqui atrás, por deputados, deputadas. E eu vi isso no momento em que dizia da história da ministra Damares, que tem uma filha, a deputada Bia Kicis, indígena, e que a vida inteira tem uma vida de militância na causa indígena. Então, o que a gente percebe, senhor presidente, colegas, deputados, deputadas, é que por trás desse discurso de que nós precisamos garantir o direito dos índios, por trás do discurso de que nós precisamos garantir a demarcação de terra, por trás disso tudo, está um discurso preconceituoso contra a ministra Damares Alves, está um discurso pouco técnico e muita politicagem. E o mais revoltante disso, senhor presidente,
é ouvir essa frase que eu ouvi, que não queriam a FUNAI no Ministério dos Direitos Humanos, senador Major Olímpio. O mais revoltante é ouvir essa frase justamente proferida por aqueles que dizem que defendem os índios. Então, senhor presidente, estávamos até tentando costurar um acordo para que a demarcação permanecesse na FUNAI, mas a FUNAI permanecesse nos direitos humanos. Não foi possível costurar esse acordo. Então, sou favorável a que mantenha a questão da demarcação exatamente nos termos do relatório do senador Fernando Bezerra. E é dessa forma que o PSL orienta, senhor presidente. Obviamente que, posteriormente, vou querer discutir o meu destaque para que a FUNAI permaneça no Ministério dos Direitos Humanos. Obrigado. Obrigado, deputado Felipe Maia. Com a palavra, minha colega deputada Joênia Wapichana. Senhor presidente, agradeço o meu tempo aí como líder, presidente. Só para reafirmar meu tempo aí como liderança da rede, eu gostaria aqui de falar para os nossos nobres colegas, deputados, senadores, para o relator, senador Fernando Bezerra, que a matéria aqui relacionada aos direitos dos povos indígenas, eles devem ser consolidados, sim, de uma forma com que a legislação já vem consolidando seus direitos. Por que nós somos a favor de ter a FUNAI no Ministério da Justiça com a competência de demarcação? A demarcação das terras indígenas não é simplesmente um discurso ideológico, não é simplesmente um discurso de um posicionamento ou interesse individual. A demarcação das terras indígenas é um dever do Estado brasileiro. E temos argumentações técnicas, sim. Desde a nossa Constituição, que foi aprovada em 1988, se tem políticas públicas para que se implementasse os direitos da demarcação das terras indígenas. Porque se é questionável a demarcação no Ministério, onde é presidido por pessoas e até mesmo pelo próprio Ministério que não possui estrutura. Nós temos visto nos últimos tempos que a FUNAI tem sido um dos principais órgãos de defesa dos povos indígenas. Senhor presidente, eu peço ordem aqui para poder falar tranquilo. Pedir a compreensão dos colegas, porque é um assunto de extrema importância aos povos indígenas, de extrema importância para quem defende os direitos constitucionais e, principalmente, a FUNAI, que já vem com uma capacitação técnica e qualificação técnica durante muitos anos. Então, através da Lei 6.001, através do Decreto 1775, nós podemos avançar em termos de consolidação de direitos humanos dos povos indígenas. Hoje, são 13% do território brasileiros são reconhecidos oficialmente como terras indígenas, que são terras da União. Por que no Ministério da Justiça? Porque possui a estrutura de segurança e de implementação, que muitas vezes conflitam com a política de outros ministérios. Quando o poder público decide que o Ministério da Justiça é o mais competente, é o mais coerente, o mais qualificado, é justamente para que ele possa defender o interesse dos povos indígenas e o interesse da União para serem protegidos e não para serem moeda de troca de negociações para favorecerem lados que conflitam com os direitos indígenas. Por isso, senhor presidente, nobres colegas, eu peço justamente que entendam e confirme que a FUNAI sem demarcação é um órgão vazio. E a FUNAI sem demarcação não vai poder viabilizar o direito dos povos indígenas, que são quase 1 milhão aqui no Brasil e 13% espero a consolidação ainda desse direito que é fundamental aos povos indígenas. Então, em relação ao destaque do deputado Túlio Gadelha, vamos confirmar a demarcação na FUNAI e dentro do Ministério da Justiça. Obrigado, deputada Joênia Wapichana. Percebam que o eu vou argumento... adiantar aqui só para a proclamação do resultado. O argumento do Felipe Barros não existe, né? O argumento é nenhum. Péssimo. Não fazia nem sentido o que ele estava falando. Então não é difícil fazer oposição a esse governo. Apenas para registrar a posição do PSB em relação a essa... Então, outras lideranças encaminharam votação, fizeram fala, e aí ele vai fazer a proclamação do resultado. Votação, nós estamos votando sim. Ontem eu já tive a oportunidade de cumprimentar
o relator por já ter devolvido a FUNAI para o Ministério da Justiça e hoje essa emenda importante que foi apresentada pelo deputado Túlio Gadeira, pela deputada Joênia Wapichana, é fundamental. Então nós votamos sim para que a demarcação volte para a FUNAI e para que as terras quilombolas também sejam protegidas pela nossa organização administrativa do governo federal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Vou encerrar a votação. presidente. Vou encerrar a votação. Acompanhe o líder. Acompanhe o relator da matéria aí. Voto Encerrada a votação. O relator Fernando Bezerra. Foi isso. Foi lindo. Bom, gente, foi emocionante. Foi um grande passo, a vitória da FUNAI, a vitória da questão das ONGs, né, a alteração que a gente conseguiu fazer na legislação. E aí eu acho que a gente tem o tempo para pergunta ou não? Uma rodada de perguntas. Quem pode levar? Ah, tem uma ali. Quem? Bom dia. Meu nome é Lígia, eu sou do Agora, uma das organizações do Pacto pela Democracia. E aí eu consegui acompanhar bastante o trabalho de vocês, ainda pelos relatos ali no grupo do Pacto, da Pulso, da Conectas. E, enfim, a Joênia também é do nosso grupo, então a gente estava super ciente. Aí não sei se a minha dúvida encaixa tanto, mas eu queria saber mais sobre as frentes parlamentares e as bancadas, que, salvo engano, elas não têm institucionalidade ali dentro do Congresso. E aí eu queria saber qual que é a força real assim das bancadas e das frentes. E quando que você sabe assim, quando você tem que atuar com os líderes dos partidos ou os líderes das bancadas, quem tem mais influência, enfim, mais ou menos isso. É só um registro. É um lindo trabalho que vocês fizeram. E meu registro, eu sou Isabel e venho da trajetória do movimento feminista, que é bem mais duro o advocacy, porque, em alguns temas, para as mulheres, a gente encontra muita resistência, inclusive no campo da esquerda democrática, não é? Porque, às vezes, os direitos humanos só falta ter um tracinho humano se não tiver útero, se não engravidar, se não tiver vulnerável a estupro e não tiver que pedir um aborto no sistema de saúde. Então, às vezes, os direitos humanos barra dependendo do humano, mesmo para a esquerda. Mas queria parabenizar e dizer para quem trabalha com advocacy e faz disso a sua crença na democracia, de que é fundamental a aliança com as ruas. Foi isso na saúde, foi isso aqui com os indígenas, na FUNAI. Tem sido isso em todos os temas. Em governos democráticos, em governos mais ou menos, e em governos perversos, como esse que nós estamos enfrentando. Reforma da Previdência é um exemplo. Tem uma brigada de 40 mulheres lá, desde o início do ano. E nós vamos perder um a um dos temas, como foi a trabalhista, a Previdência, e agora outra trabalhista, né? Então, tem ganhos e ganhos, momentos e momentos, correlação de forças e correlação de forças. Mas, sem a aliança na rua, não tem nenhuma possibilidade de vitória, né? Queria só registrar isso e parabenizar o trabalho que todos fizemos nas ruas e lá dentro. Bom dia. Acho que, enfim, meu nome é Marcele. Primeiro, eu quero parabenizar pela apresentação e dizer o quanto é importante ter mulheres negras fazendo o trabalho da incidência do advocacy, né? Eu sou do Movimento de Favelas do Rio de Janeiro e atuo como assessora de mandato parlamentar da Mônica Francisco, lá na Alerj, né? E aí a gente faz articulação com a Thalíria, com a Áurea, com toda a bancada do PSOL, então a gente sabe como é que é esses bastidores. E a minha pergunta, basicamente, ontem a gente teve um dia todo de pensar o advocacy e a incidência. Para mim, o grande exemplo de movimento, acho que a fala dela, né, que traz os movimentos, fazem esse passo a passo de incidência, mas a gente não lê
como técnico, né? A gente não lê porque não existe uma burocratização, mas, para mim, o grande exemplo de movimento de incidência que a gente tem hoje, principalmente no Rio, e projeta para o nacional, é o movimento de mães e familiares vítimas de violência, que tiveram grandes avanços dentro do governo Bolsonaro, inclusive, né? Com articulação com o MPF, com articulação com outras instâncias, inclusive com a Casa Legislativa, com a Câmara, com o Senado. A gente foi em Brasília lá em maio e tal, com as mães. E as mães não são lidas como técnicas, né? E a outra coisa e aí a importância disso, né? Como os movimentos têm, mas faltam ferramentas, né? Faltam esse passo a passo que vocês tão brilhantemente apresentaram, né? Mas falta ainda um pouco da aproximação e a possibilidade de se construir ferramentas. Aí a segunda questão e aí que vocês trouxeram também na apresentação de vocês, que a gente muito da perspectiva técnica, né, de como principalmente o advocacy, na verdade eu não uso muito advocacy, aí a gente discutiu esse termo e essa palavra, mas a incidência da sociedade civil, ela é muito técnica, né? Vocês trabalhando no plenário, né, é muito importante, a gente não tem tempo, então é muito importante vocês virem com, olha só, é essa emenda ou é essa nota técnica. A gente cobra muito nota técnica da sociedade civil, muito. Eu já trabalhei na sociedade civil, a gente cobra muito. E principalmente o acompanhamento do processo legislativo. Eu queria que vocês falassem isso. Poucas organizações estão acompanhando o processo legislativo da forma que, né, se deveria, né? Então, é um pouco da importância de você acompanhar a agenda lá e tal, e você incidir. Mas, para mim, é isso. Vocês falaram de técnico, e eu vejo nos partidos e nos mandatos que tem pouquíssimas pessoas que fazem esse debate técnico. É muito político em relação... Eu quero articular, mas eu não quero dizer o porquê. Emendas com matéria super fraca. Então, acho que esse é outro ponto de como a dificuldade de articular nesse nível, assim, de como a sociedade civil é muito importante, né, na produção dessa aproximação. Enfim, e encerrar que eu acho que, estejam falando disso, mas deve ser muito difícil circular lá dentro, né? A hipersexualização, o racismo, de como isso é uma dificuldade também, de como a sociedade... Isso não tem que ser um inibidor, porque só tem homem branco, inclusive da sociedade civil, que articula, né? Então, acho que é diretor de ONG que é branco, que é homem. Então, como a gente também tem um desafio aí, de quando vocês falam assim, a gente mapeou porque sabe, que conhece, mas que tem... A gente sabe lidar com os nossos e a gente sabe lidar com as dificuldades e principalmente nesse cenário. O cenário do Bolsonaro é difícil, mas não é novo. Para a gente que é assassinado todos os dias durante os últimos 500 anos, né? Então, eu acho que é muita coisa, mas é só para trazer um panorama para vocês. Enfim, sou de mandato de uma mulher negra que acabou de ser eleita. Eu trabalhei com a Mari, com a Marielle. Então, acho que é importante a gente enfim, colocar de volta para vocês, para falar que o trabalho de vocês não é à toa, e ter mulheres negras é novidade, inclusive, para este auditório. Então, acho que é isso. Última pergunta aqui. Bom dia. Vou ser breve. Meu nome é Carlos, eu sou pesquisador socioambiental, faço parte de uma associação que chama Associação Brasileira de Avaliação de Impactos, que acaba sendo um guarda-chuva de representantes de outras entidades, mas é uma associação. A minha pergunta é que vocês falaram que usaram como tática nas vésperas da votação na comissão uma pressão ao senador, né? Então, de liga, manda e-mail, pressiona o gabinete. Aí eu queria saber duas coisas em relação a isso. Uma tem população que a população se interessa, se engaja nisso, topa fazer esse tipo de coisa? Se vocês têm uma noção de quanto isso funciona e qual a eficácia disso, né? Porque pensando que o senador é um senador que está alinhado com o governo, de que vale ele receber 300 ligações, 200 milhões de e-mails, etc. e tal? Eu queria que vocês comentassem um pouco isso com a experiência de vocês. Parabéns pelo trabalho lá e pela fala hoje de manhã. Obrigado. Nós vamos dividir aqui as perguntas. A Isabel perguntou sobre as frentes parlamentares e as bancadas. A Elisa vai responder, eu vou responder a Marcele, e depois nós duas juntas respondemos você. Vamos lá. Sobre as frentes. De fato, as frentes não são... Né, elas não têm essa constitucionalidade, essa previsão, elas não têm uma sala, elas não têm... Mas o que me encanta no parlamento é que ele é também uma caixa de ressonância de debates. Então, se você organiza uma frente
e faz com que essa frente atue, você tem um espaço para debates. Você leva os seus interlocutores para lá para fazer evento, para fazer seminário. Você insere o debate de uma maneira estruturada dentro do parlamento. Então, as frentes são um instrumento muito interessante de serem operados, porque é isso, você está com um pezinho ali dentro. Então, por exemplo, as frentes que têm... durante muito tempo, a Frente Parlamentar da Agropecuária foi a única frente muito boa, e a Frente da Saúde também. E agora, as pessoas estão percebendo a importância da frente. Então, hoje, a Frente Parlamentar da Educação inaugurou uma casa na semana passada, onde vão ocorrer eventos. Eles chamaram a Casa de Casa da Educação. E, na semana que vem, eles vão fazer uma capacitação para assessores que querem estar por dentro dos debates de educação dentro do parlamento. Percebe que eleva o nível da discussão e marca um calendário, marca um espaço, marca um lugar. Geralmente, isso é uma parada interessante. As frentes que funcionam têm organizações da sociedade civil por trás. Então, a frente... Ontem, o Todos estava aqui, né? Todos pela Educação. O Todos toca a frente da educação, muito de perto com os parlamentares, com a deputada Dorinha, que é a presidente da frente. Então, a frente é um instrumento, inclusive por ser menos engessado, onde a gente tem muito mais oportunidade de atuar. Então, há espaços. A questão é que a gente se organize e incida, esteja próximo, esteja perto e bote a mão na massa, porque funciona. Nosso próximo passo com o pessoal da FUNAI, com o pessoal da Indigenistas Associados agora, é dar um levante na frente em defesa dos povos indígenas, porque o problema segue, né? Foi uma vitória, mas a gente tem aí uma coisa horrorosa acontecendo. Então, a gente precisa que esses debates estejam lá muito firmemente acontecendo. Vamos estruturar a frente, vamos usar a frente de instrumento. Sobre as bancadas, é a mesma questão. Por exemplo, a bancada feminina é a única bancada temática que tem assento no Colégio de Líderes. Então, é uma vitória. Claro, se a gente for olhar o cenário como um todo, e aí super concordo com a nossa querida, que é do movimento feminista, é difícil, sim, o cenário é terrível, sim, a gente tem que ficar segurando. Eu troquei os nomes, é a Lígia, e a do movimento feminista é a Isabel que falou. Isabel. Desculpa, Lígia. Mas esses espaços, assim, é aquilo que eu estou falando, é um cenário ruim e sempre vão querer tirar a gente, vão querer tirar mulheres, vão querer tirar negros, vão querer tirar, enfim, povos indígenas, população LGBT. É uma batalha, infelizmente é. Então, esses espaços, as bancadas e as frentes, as bancadas temáticas e as frentes, são oportunidades que a gente tem de incidir. Então, elas são instrumentos muito importantes. É bem importante estar perto delas. Vou responder a Marcele. Tá. Bom, a Marcele, que é do movimento de favelas e também do mandato lá da Talíria, né? Da bancada ativista do Rio de Janeiro, né? Bom, Marcele, você fala numa questão que toca pessoalmente a mim, que sou uma mulher negra, fazendo o advocacy de uma organização que é majoritariamente branca, no Congresso Nacional. Então, eu estou no Congresso todas as semanas, de terça a quinta-feira, transitando lá pelos corredores, falando e abordando parlamentares e trazendo as nossas causas. E a gente sabe que o que chega primeiro é a nossa aparência, é o nosso cabelo, é o lugar que eles nos colocam, né? E o que a gente representa para eles. Mas é mesmo como você falou, né? A gente não para por esses obstáculos, a gente não para nessas colocações e a gente se coloca como sujeita competente, de diálogo, pessoa preparada para estar ali e estar ocupando esse lugar. E aí você traz essa dinâmica dos movimentos sociais e das organizações da sociedade civil. Eu falo da experiência de vir do movimento social, eu iniciei minha militância na Educafra, aqui em São Paulo, e a pessoa que me ensinou a fazer advocacy no Congresso foi o Frei Davi. Eu comecei a ir para Brasília, logo que eu me formei no direito, tal, nem pensava em fazer uma militância tão dentro dos direitos humanos, já no movimento negro, comecei a ir para Brasília, levada pela Educafra, a entrar nas salas, e para a gente, para mim, que sou uma mulher negra que vem da periferia, aquilo era muito novo, eu nem sabia que eu poderia acessar aquele espaço. Para quem está nesse local e tal, que já vem de uma classe social mais abastada, que acessa esses locais com muito mais facilidade, aquilo é comum. Para nós, não. A gente vai quebrando os paradigmas todos os dias, né? E vai se transformando e se criando dentro daquele espaço. E é sempre muito importante a gente ter dentro de nós, muito solidificado, que aquele lugar é nosso,
que a gente tem que estar ali, a gente tem que ocupar aquele lugar. Aquele lugar foi feito, pode não ter sido pensado para a gente transitar, mas aquele lugar é nosso. E nós vamos, sim, continuar transitando ali, fazendo o nosso trabalho, estando ali, marcando aquele território, porque aquele lugar é nosso também. Obrigada também pela sua fala, eu fiquei muito emocionada. Obrigada. Marcele, eu também queria falar rapidinho com você. Conversa comigo depois. O meu sonho, assim, a minha grande questão é, eu quero que tenha um monte de mulher negra no parlamento, porque o dia que a sociedade estiver boa para a mulher negra, está boa para todo mundo. E é isso, realmente. Eu já passei questões ali, quando eu comecei muito nova. Quando eu era mais novinha, eu tinha o cabelo raspado, assim, eu tinha uma franjinha, eu andava de calça larga, sapato baixo, eu não passava batom, porque eu não queria chamar atenção, porque eu tinha desespero de ser assediada, e eu fui pra caramba. Aí, um belo dia, o bom da gente ficando velha é que a gente vai ficando muito certa da gente, né? Falei, mano, acostumem-se, eu vou andar assim, com salto, com roupa que eu quiser, com batonzão que eu quiser. Lidem com isso, vocês não são animais, vocês têm que pensar que um corpo de uma mulher negra, um corpão, que eu não sou uma mulher pequena, vai andar aqui, vocês têm que me respeitar. Então, assim, tô indo. Tem diminuído o número de assédios. Quando eu era uma menina tímida que andava com a cabeça baixa, era bem maior. Agora... E acho que tem um efeito muito bonito de perceber assim, uma Thalíria que levanta, que fala alto, que é barraqueira, que leva, enfia dedo no cara. Ai, gente, essas mulheres são doidas. Elas gritam, elas respondem, elas não vão escutar os absurdos caladas. Então, eles estão aprendendo. Esse lugar é nosso, sim. A gente tem que ocupar ele, sim. O Brasil, eu falei isso ontem em alguma oficina, o Brasil não é um homem branco rico. Não é. Então, só ter homem branco rico naquele lugar é deturpação do processo democrático e do sistema de representação. A gente tem que debater isso muito a fundo. O que a gente precisa? Esse é o meu sonho, esse é o meu projeto de vida. Assim. O que a gente tem que fazer para mudar as estruturas para que a gente tenha uma representação real? Porque aquilo ali não é real. Está começando a ser agora. Então, o que a gente tem que fazer? Com o que a gente tem que conversar? É com o partido político? Vamos conversar com o partido político. É com a legislação eleitoral? Vamos alterar a legislação eleitoral. E é um passinho de cada vez. Assim. Foi muito terrível perder a Marielle do jeito que a gente perdeu, mas é muito bonito ver o que aconteceu quando tentaram calar a Marielle. Então, eu tenho 10 anos que eu transito no Congresso Nacional. O dia que eu vi a Thalíria, eu me emocionei. Eu falei, eu tremia, eu parecia uma criança. Eu falei, como é emocionante olhar uma deputada que me representa, que sou eu. Eu poderia ser a Thalíria. Então, é isso. Vamos que vamos. Sobre Carlos... Engajamento. Sobre engajamento. Então, eu acho que funciona, cara. Sabe por quê? Para mim, assim, eu fui dormir dia 8 de outubro de 2018 com o Romero Jucá não sendo senador. Falei, mano, quem vai ser o líder do governo agora? Então, assim, está acontecendo uma mudança. E, no fim, no frigir dos ovos, é voto que essa galera quer, né? Eles precisam se reeleger. Então, perceba que, cara, o Romero Jucá não foi eleito. Isso é muito distópico na minha cabeça. E é esse tipo de pressão, assim, é a população fazendo... É um passinho de formiguinha? É. Eu acho que as redes sociais, a gente tem uma série de problemas com relação ao uso de dados. Vocês já viram privacidade hackeada? Vejam. É tudo muito problemático. A gente está pisando num terreno que ninguém conhece. A campanha a campanha eleitoral de 2018 se deu num terreno que a gente não sabe qual é. Ainda. A gente ainda está tentando entender o que foi que aconteceu. Porque as métricas que a gente usou ao longo de todo o processo democrático, que era tempo de TV, tamanho do partido, não sei o quê, nada disso conta mais. Então, as redes sociais são muito importantes porque promovem essa aproximação, esse engajamento. Então, fazer campanha na internet nos ajudou a constranger os parlamentares a apoiarem as nossas causas. A internet elegeu muitos novos parlamentares. O WhatsApp elegeu o presidente, né? Então, assim, o engajamento, o se importar e estar envolvido é importante, sim, faz diferença, sim. Bom, pessoal, a gente chegou ao fim. Agradeço muito a participação, a presença de vocês. Para mim, foi uma honra falar com vocês. Eu quero encerrar
A gente trouxe esse caso da MP porque foi um caso vitorioso, né? E a colega aqui do movimento feminista falou que a gente teve derrotas e tem vitórias, e eu quero encerrar com esse olhar positivo, né? Ontem a Nilza falou na mesa dela de que não passa pela nossa cabeça largar o bonde e deixar esse avião cair. Pela minha cabeça, eu creio que pela cabeça de vocês também, isso não passa, porque senão nós não estaríamos aqui. Sigamos firmes até o fim. Obrigada, gente.